E com relação à imperícia, a imperícia já é um instituto, já é um tipo de culpa que ela se difere bastante da negligência e da imprudência. O renomado escritor e doutrinador Fernando Capês, ele define como uma demonstração de inaptidão técnica em profissão ou atividade, né? Então, assim, muita gente às vezes acha que a imperícia pode ser praticada por qualquer agente. Às vezes a pessoa acha que pode ser praticada por qualquer agente. Por exemplo, eu, Daniel, sou um motorista habilitado como qualquer outra pessoa, não tenho um curso de direção defensiva, de direção de autoridade, não sou um motorista profissional, não tenho curso de autoescola, de professor, de instrutor de autoescola, então eu sou um motorista cidadão como qualquer outro. Aí eu, sei lá, faço uma manobra e acabo atropelando e matando alguém. O Daniel agiu com imperícia. Não agi com imperícia. Eu posso ter agido com imprudência se eu pratiquei aquela manobra e durante a prática daquela manobra eu acabei atingindo alguém, eu posso ter agido com imprudência, ou eu posso ter agido com negligência, caso eu não tenha praticado nenhuma manobra, mas eu não tenha verificado o estado dos freios do carro, ou o estado dos pneus do carro, e eu freiei e o carro não parou. Agora, com imperícia, não. Com a imperícia é diferente. A imperícia, ela é a falta da capacidade técnica, de uma capacidade técnica. Pensa bem, se a falta de uma capacidade técnica para executar uma tarefa inerente a uma determinada profissão, então ela exige desse agente que ele tenha recebido recebido a capacitação, que ele tenha primeiro tido essa orientação, que ele tenha aprendido aquela atividade. Então, assim, ele estudou para fazer aquilo, ele foi capacitado para poder fazer aquilo, mas ele comeu merenda, né? Sei lá, os amigos que vão para a faculdade para ficar no barzinho, né? É importante que o agente tenha adquirido esse conhecimento necessário para praticar o ato antes, né? Se ele não tinha o conhecimento necessário, se essa culpa ela aconteceu por alguém que não tenha o conhecimento necessário, então a pessoa pode ter agido apenas com imprudência. Por exemplo, o sujeito que é um curandeiro lá, eu sou sei lá, desculpa aí, um médium, um curandeiro, qualquer um, que tenha utilizado essas artes místicas para tentar curar alguém e causou um dano na pessoa. Essa pessoa não pode ter agido com imperícia nunca, porque ela não estudou medicina, não é? Ela não está utilizando a arte certa para poder cuidar desse paciente, dessa vítima. Esse agente ele não tem essa capacidade técnica ou essa capacitação técnica. Mas pensa bem, inclusive é bom tomar cuidado. Os amigos aí que vão para a faculdade e ficam só no barzinho chapando, tomando cachaça e cerveja, você pode se prejudicar. Se no momento você precisar de uma habilidade que você deveria ter aprendido lá no curso, na faculdade, e você naquele momento estava dormindo, se você agir e causar um dano em alguém, você pode incorrer numa culpa, né, por imperícia. Então, você toma cuidado. Então, pensa bem, tá? Presta bem atenção. Para que a imperícia aconteça, não é? Esse agente, essa pessoa que está praticando essa ação, precisa ter adquirido conhecimento técnico. Mas se ele adquiriu conhecimento técnico e ele não tem capacitação técnica, capacidade técnica para... Não, presta atenção. O sujeito é enfermeiro, né? Enfermeiro. Estudou, foi lá na faculdade, aprendeu,
na faculdade de enfermagem, uma série de procedimentos, uma série de coisas que o enfermeiro faz, né? Para exercer a profissão dele de enfermeiro. Aí aquele sujeito precisa realizar um procedimento que qualquer enfermeiro exerceria, né? Praticaria esse procedimento. Aí esse cara não lembra como é que se faz essa técnica. Não lembra como é que ele deveria executar essa técnica. Aí ele vai lá fazer, mas aí por algum motivo ele errou em alguma coisa ou não lembrava como fazer, então fez errado. Causou um dano para aquele paciente, para aquela vítima. O que acontece? Ele vai ter praticado um crime, se ele praticou um crime, né? E se for na modalidade culposa, se ele existe na modalidade culposa, por exemplo, uma lesão corporal, ele pode ter praticado um crime de lesão corporal na modalidade culposa por imperícia. Entende? Então, seria meio que assim, essa tipificação desse crime dele, né? Seria um crime de lesão corporal, previsto lá no artigo 129, parágrafo 7º do Decreto-Lei 2848, Código Penal, e ele pode ter incorrido, né, no crime do 129, parágrafo 7º, lesão corporal culposa por imperícia. Conseguiu compreender? Tem que ter essa capacitação técnica. Você precisa ter adquirido conhecimento para fazer. Entendeu? Não pode ser qualquer pessoa. Agora, existe um outro problema aí, tá? No caso dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 4º, que é o homicídio culposo, e no 129, parágrafo 7º, que é a lesão corporal culposa, se esse agente que causou um desses crimes na modalidade culposa, ele, além de ter agido com imperícia, tenha ignorado uma regra técnica específica de sua profissão, o que vai acontecer? Vai haver um aumento aí. Essa pena vai ser agravada. Vai haver um aumento de pena para esse profissional, para esse agente, né? Então, assim, o aumento ele é de 1/3 da pena que foi estabelecida para esse crime. Deixar de observar ou ignorar uma regra técnica específica de sua profissão. Mas o que seria isso? Preste bem atenção. A gente não está falando de coisas iguais, não. Deixar de observar uma norma técnica, uma regra técnica da sua profissão, ela não se confunde com a imperícia, não. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na imperícia, esse sujeito está lá executando um procedimento e ele deveria ter aprendido esse procedimento, só que ele não aprendeu. Não aprendeu. Então ele causou um dano, tá? Ele agiu com imperícia. Mas só que as profissões, algumas delas, né, tem algumas regras técnicas que você precisa observar para não causar uma lesão ou para a segurança tanto do agente, né, de quem pratica a ação, como do paciente, quem sofre a ação. Então, esse sujeito não pode ter agido das duas maneiras, com imperícia e sem observar a norma técnica dessa profissão dele, porque aí ele vai estar aumentando essa pena dele, ela vai ser agravada. Vamos lá. Por exemplo, aqui, no caso do cirurgião, né? Cirurgião, ele na pressa de iniciar a cirurgia, antes de iniciar essa cirurgia, ele com pressa, ele deixa de higienizar as mãos e calçar as luvas, ou calçar luvas novas. Então, imagina só, o sujeito está lá na emergência de um pronto-socorro, de um hospital de emergência. Chegou um monte de gente, né, para ele atender.
Aí ele acabou de tocar numa pessoa, né, nas feridas daquela pessoa, que está com alguns problemas, e o que, que acontece? Ele é chamado para fazer uma operação de emergência. Ele sai correndo, vai lá para aquela sala de cirurgia, chega lá, não higienizou, pegou com a mão do jeito que estava e meteu a mão lá numa pessoa que tá com uma ferida lá aberta e tal. Cara, pô, ele deixou de observar uma regra técnica da profissão dele. E essa infecção que ele pode ter causado não tem nada a ver com imperícia. Nada a ver com imperícia. Você entendeu? Existe uma regra técnica que diz que ele deve cuidar da saúde do paciente. É uma regra técnica que ele deve cuidar da saúde do paciente. Só que aí ele, sei lá, se descuidou. Ou então ele não ligava, sei lá, por algum motivo ele foi lá e meteu a mão cheia né, sem ter higienizado e causou um tipo de lesão numa pessoa. Entendeu? Ele pode ter agido com imperícia e ele também pode ter agido com inobservância da regra técnica. Ou um ou outro, ou os dois concomitantes. Uma coisa não se confunde com a outra. Não sei se eu estou conseguindo te alcançar nessa inobservância de regra técnica. Ah, mas inobservância de regra técnica também não é imperícia? Não, porque eu posso ter agido com a inobservância de regra técnica, né? E eu vou causar uma lesão para uma pessoa posterior a isso, né? Porque eu deixei de fazer aquilo, de observar essa regra técnica. Uma regra que eu deveria fazer para poder cuidar da saúde de outra pessoa ou cuidar da minha própria saúde. Pra você ter ideia, essa inobservância de regra técnica, ela mais se assemelha a uma negligência ou uma imprudência, mas a uma imperícia não, de forma alguma. E assim, e quando o sujeito ele age com imperícia e ele também deixa de observar essa norma técnica, será que não houve um bis in idem? Será que sabe que o bis in idem é quando você é punido, né, duas vezes pela mesma ação, né, duas vezes pela mesma ação. Então, será que o STF, o STJ entende que existe bis in idem nessa imperícia e também na inobservância de norma técnica? Na verdade, não. O STJ ele já tem se posicionado no sentido de que, olha só, vamos lá, de que primeiro, que não se confunde imperícia com inobservância de norma técnica. Agora, qual é o critério para que não exista o bis in idem, né? Bis in idem pelo posicionamento do STJ. Para não ocorrer o bis in idem, no momento lá da fixação da pena, ele não pode tomar como base a inobservância de norma técnica no mesmo momento em que ele tomou como circunstância para calcular a pena base também a imperícia. Então, assim, se ela não foi utilizada, se a inobservância de norma técnica não tivesse sido utilizada para a fixação da pena base, então não há que se falar em bis in idem.